Olá, minha gente querida, tudo bem com vocês? Michele aqui e está no ar mais um Transitando Vidas podcast. E como diria o contemporâneo filósofo Paulo Cintura, saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. E para falar desse assunto, quem eu trouxe hoje foi ela, maravilhosa, Tânia Obrigada. Borges. Tânia, que prazer Obrigada. receber você. Eu estou muito feliz, muito lisonjeada por você ter aceito esse convite, porque eu sei da sua agenda, da sua correria, do seu tumulto, e você foi tão disposta, tão pronta para aceitar meu convite. Você simplesmente falou: ok, minha querida, quando você quiser. E eu fico muito lisonjeada. Eu tenho certeza que hoje o nosso podcast, porque eu sempre venho falando pro pessoal o quanto ele enriquece, o quanto a gente tem para acrescentar na vida das pessoas e aonde e quando elas podem procurar quando acontecer alguma coisa na vida delas. Então, esse é o nosso intuito. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade. Eu tenho certeza que você vai nos ensinar muito hoje. Obrigada. E eu quero que você se apresente, eu quero que você fale um pouco sobre você e tudo isso que aconteceu na sua vida. Por favor. Eu também me senti muito honrada em estar aqui com você hoje, Michele. A gente se conheceu num momento complicadíssimo, né? Eu acho que depois de 5 dias que você tinha perdido seu filho, a gente conversou durante mais de hora. É uma afinidade dolorida, mas mães que passam o que nós passamos se encontram. E esse encontro é muito importante, né? Mas, além disso, houve uma outra afinidade, que é essa forma sua de articular tudo muito bem, de falar e de conseguir trazer para nós aquilo que está passando na sua cabeça, porque tem gente que pensa muito e fala menos, né? Não consegue verbalizar, ou não consegue, né? Uhum. E para mim isso foi muito importante na minha vida, eu vejo que é na sua também. Às vezes eu ouço você falando e falo como a Michele consegue falar tão bem a respeito disso. E você me inspira muito, Tânia. Eu preciso Obrigada. falar, pegando aqui o seu gancho, a gente falou muito rápido, né? Foi nos 5 dias mesmo, rápido do meu ocorrido, né? Sim. E aí, pra quem não sabe, eu vou introduzir a sua história e você vai dar sequência nela. A Tânia é mãe da Poliana, que foi brutalmente assassinada. Tem 15 anos, Tânia? 14 anos que ela foi brutalmente assassinada. A Tânia vai falar muito bem sobre isso. E a Tânia me ajudou muito, em todos os sentidos que vocês pensarem, em manifestos, em tudo que vocês pensarem. A Tânia esteve comigo, está comigo, nós nos falamos, né, Tânia? Sempre. Às vezes a gente afasta pelo motivo de... já passou aquela situação, mas a gente volta a falar e é como se estivesse no primeiro dia novamente, Sim, né? sim. A gente teve essa química, como você falou. E você me inspira muito, tá? Eu quero te dizer assim, e é tão importante eu saber que você, Tânia, eu quero te fazer uma pergunta, eu tenho várias perguntas para fazer, e uma delas é: como que você reagiu quando soube do ocorrido com a Poliana? Nós vamos falar rapidamente sobre isso. E como que você... Eu li um texto seu que muito mexeu comigo. Não tem muito tempo que eu li ele. Você escreveu uma carta como se fosse para a Poliana ler. E aí você falou que ela te abraçou forte e que te disseram para parar. E você falou assim: já era tarde demais. Uhum. Não dava mais, me pediram pra parar, mas era tarde demais, Poliana. Assim, eu tô dizendo que eu tenho certeza que foi pra ela. Era tarde demais. Você já tinha convocado um exército pra estar comigo. Nossa, que texto. Fala um pouco pra gente sobre isso, eu fico emocionada, você acredita? Eu acredito. Eu acredito até porque você ainda tá vivendo um momento conturbado, né? Conturbadíssimo. Quando eu conversei com a Michele, eu não sei pra qual câmera que eu Você olha pra essa aqui. Ah, tá certo. Quando eu conversei com a Michele, ela foi muito clara quando ela disse luto e luta. Porque o luto é alguma coisa que a nossa alma precisa viver. É um tempo que nós precisamos. Da tristeza, do choro. Não dá para falar que você consegue levantar e viver como você estava vivendo ontem. E aí, quando vem misturado com essa necessidade, algumas pessoas sentem necessidade disso, de ter esclarecimento, justiça. No meu caso, nem era justiça, você faz justiça de uma coisa que você não sabe o que foi que aconteceu. Infelizmente, na época, a polícia estava com vários problemas e na minha pressão para se descobrir logo o que tinha acontecido, começam a criar situações que não eram verdadeiras, né? Para encerrar o caso, o inquérito. E aí a gente chama isso de bode expiatório, né? Que é alguém que vai
levar a culpa. Sim. Fala-se de crime passional, mas quando você me falou como é que eu vou enfrentar o luto e a luta, eu diria até que isso não tem receita, né? Não tem. Isso não tem. Verdade. Eu acho que quando você fala, você me inspira muito, mas eu acho que é uma coisa que está dentro da gente. É verdade. Faz parte da nossa personalidade. Eu, às vezes, chego a pensar, eu gostaria de desistir de alguma coisa que eu vejo que está extremamente difícil. E, às vezes, é penoso não desistir. É, verdade. Às vezes, é interessante, dependendo de determinadas situações, você fala, não, isso aqui não dá para fazer, eu não vou fazer. Então, eu creio que é alguma coisa que já vem do nosso caráter, das nossas experiências, talvez, na infância, de ser uma pessoa determinada e perseverante. É verdade. E aí, quando vem essa coisa de você ter necessidade de ter resposta... De usar, né? Você resgata. Você continua sendo essa pessoa que não desiste. Poderia ser uma coisa corriqueira. Poderia ser, por exemplo... Eu me lembro bem que a Poliana, uma vez... Ela era artista, ela desenhava, ela escrevia, então ela ia para o Galileu e ela foi colega do Manuel Vanderick, da mesma sala. Então, o Edinaldo vivia dando suspensão para os dois. Porque um não tinha nada, era só assim, se um olhasse para o outro, tinha crise de riso. Ria. Química, conexão de alma. E aí o professor, vendo o comportamento da Poliana, ela cortou um cabelo muito doidão, punha tic-tac... Ela começou a tirar a nota ruim, ela odiava matemática, porque quem gosta muito de poesia, de desenho, não é da não é da exata. É. E aí ele falou, o que está acontecendo com ela? Ela está com algum problema? Achou até que a Poliana estava usando alguma droga, que ela estava me dando trabalho. Eu falei, não, ela não está com problema, não. Ela está maravilhosa. Tá tudo bem. Mas isso... Ela está viva. Eu falei, olha, você vai sentar e conversar com ela e ver que ela está muito bem. Não, mas eu não posso. Eu lutei até o professor recebê-la. Eu não posso porque isso é contra a ética da escola, não sei o quê. Eu falei, não, mas você tem que conhecer minha filha, porque você está com a opinião formada por causa da aparência. E a aparência não fala das pessoas. Verdade. Então, eu quero que você conheça. E aí, eu marquei um dia, terminou, não teve aula de matemática, ele adorava poesia, os dois trocaram poesias. Teve essência, além da... E eu estou usando esse exemplo para dizer assim... que numa outra situação eu ia botar ela numa aula particular de matemática e tudo, mas é não só a perseverança, mas a sensibilidade e o cuidado de saber por qual via eu vou andar. Onde é que eu vou, né? É claro que a gente comete erros, sim, mas o que eu vejo em você é essa perseverança. Algumas pessoas desistem e eu não sei... falar do outro... porque é muito doloroso, né? É um caminho muito incerto. Mas eu diria que falar do outro é um risco muito grande. Porque eu vou julgar. Isso. Falar de mim já é difícil, né? Então, assim, eu não vou dizer que essa pessoa não tem perseverança, que ela não tem desejo, não tem vontade. Mas chegou num ponto que ela falou, não dou conta. Eu vou ficar deitada, eu vou chorar a perda... ou do meu filho, ou do meu marido, ou não seja lá de quem for, e não vou conseguir. Mas nós temos essa identificação. Nós temos esse ponto em comum no nosso caráter. A gente é determinada, é perseverante. Eu sinto que eu sou investigativa também. Eu acho, não sei se você percebe isso em você. Eu tenho certeza. Em coisas pequenas, eu quero saber como é que foi, como que aconteceu. Eu sou nesse detalhe também. Lá na academia, quando acontece alguma coisa, eu quero saber. Eu quero notícia, porque a verdade é maravilhosa. Ela dá paz, né? Seja ela qual for. É verdade. Seja dolorosa como for. Como a verdade é importante. E para você foi ainda pior nesse sentido, porque quando aconteceu o que aconteceu com a Poliana, se você até quiser contar para quem, para recordar para as pessoas, né, tudo, você não tinha ideia do que tinha acontecido. Absolutamente. Começaram a te falar, como você falou no início, para encerrar o caso, e começaram a te dar situações que poderiam ser. Mas aquilo você não contentou com aquilo. Você precisava saber a verdade. Olha, eu quero dizer uma coisa. Eu não sei se vale a pena.
Então, eu vou resumir o máximo que eu puder. Isso. Mas a polícia de Goiás estava vivendo um momento muito complicado. Não sei porquê, não dá para saber o que estava acontecendo administrativamente, mais uma série de problemas. Foi em 2004. Para encerrar a conversa, 2009, só para 2009. entender, houve um momento, enquanto eu já estava terminando todas as investigações, que quem estava presidindo o inquérito e passou pela mão de vários, aquela pessoa que estava presidindo o inquérito naquela época foi presa. Então, assim, eu falava assim, e eu vou com muita fé, tá? Porque sem fé, eu acho que é impossível viver. Eu acredito que isso aqui é uma caneca e que tem água nela. Eu vou. Agora, se eu chegar lá e depois tiver veneno, aí é outra história. Então, eu sempre fui por esses caminhos que eu andei, com muita esperança de que aquilo fosse dar certo. E isso... Você se alimentava de esperança antes? Sim, Tânia? sempre. Vou achar. É mesmo? Vou. Você nunca pensasse, não, não vou criar expectativa, que depois eu vou me decepcionar. Você sempre ia naquela. Não, a pessoa perseverante não pensa nisso. É, né? Ela não pensa. Só tem a opção de acreditar e pronto. Então, a gente só tinha um dado. A Poliana levantou de manhã, se arrumou e foi na PUC, porque ela foi convidada para dar uma palestra, porque era a Semana da Comunicação. Sim. Como ela era uma empresária da área, muito bem sucedida, os alunos do curso, onde ela também tinha estudado, né? Vocês querem que traga alguém de fora? Não, nós queremos ouvir a Poliana, porque ela tem 26 anos, já ganhou 2 prêmios, ou 3, não sei, Jaime Câmara, que é Globo. Sim. E a gente quer ouvir dela, como é que a gente pode ter sucesso, né? Ela foi ali na porta, ela foi abordada por assaltantes, levaram ela no carro, no meio do caminho, a motivação do crime mudou, já não era roubar um carro mais, né? Era o estupro. Porque ela é muito bonita, inclusive. Mas a gente não vai entender isso, né? Aí a gente vai... Eles queriam fazer maldade, A gente vai entender... Não, a gente vai entender que essa coisa do comportamento masculino ou machista, né? Porque aí... Foi a sequência de... A gente vai falar agora, então, de feminicídio. Isso. Né? Isso. Porque até então, qualquer pessoa que morresse, o nome, Michele, era homicídio, que é matar homem. Era homem e mulher a mesma coisa. Entendi. Mas agora eu tenho uma outra história. É mulher. A ideia não é matar, mas eu acho que quem estupra, depois do estupro, mata. E aí foi isso que aconteceu. Mudou a motivação do crime, levou para um lugar ermo, onde não havia vizinhança. Eles queriam um carro, porque o carro, na época, era um carrão, né? Era um carrão. Não é isso. Existe um esquema, e na época, pela notícia que eu tive, havia mais de 30 esquemas iguais. São empresas de assalto de carro. Então, é o seguinte, existe um leilão que vende carros que foram batidos e deram perda total. O dono da empresa, da oficina que mexe com carros, vai lá e arremata um carro. Entende-se que quando ele vai para o leilão e arremata, ele quer tirar peças para vender. Mas, na verdade, o que interessa para esse tipo de esquema é o chassi. Quando ele tira o chassi daquele carro que ele acabou de arrematar e agora é dele, ele tem que procurar um carro que seja a mesma marca, o mesmo modelo e a mesma cor. Aí é cruel, né? Você pensa. No dia que o marido da minha filha, porque ela tinha 5 meses de casada, comprou aquele carro, parece que é como se a gente acreditasse em destino. O destino da Poliana estava traçado. Porque era um Prisma preto, modelo Max. Precisava ter todas essas 3 características, porque eles tinham chassi. Então, ele entra em contato, esse dono dessa oficina, que chama Batido.com, ele entra em contato com o outro, eu não vou falar o nome deles aqui. Entra em contato com o outro e fala, olha, tem uma cadeia de eventos, tá? de comunicação. Você fale com os rapazes que estão, os assaltantes que estão na rua, né? Sim. Isso é formação de quadrilha, né? Vem o dono da Batido.com, vem o outro da oficina também, que mexe com isso, que eu preciso de um carro
Prisma preto. Modelo Max. Porque eu tenho chassi. Então, naquele dia, ele entra em contato, ele falou com... Eu não sei com quem ele falou, mas eles eram 4. Sim. No dia anterior, eles estiveram numa grande empresa que, inclusive, ficou de luto, fechou um dia, porque eles tinham colocado insufilme bem escuro no carro deles, para eles saírem no dia seguinte fazer o assalto, para não serem identificados. E eles rodam a cidade. Geralmente, o que me deixa muito triste... por volta de faculdades, esses lugares onde... Porque um estudante, ele chega distraído, né? Isso. Ali não tinha policiamento para proteger. Geralmente, policiamento que a gente vê é para falar, você não pode estacionar, te multar. Isso, tá? Isso é uma coisa minha, uma questão minha. Claro. Porque não tinha polícia ali. E aí eles abordaram, a motivação do crime mudou, levou, ela lutou, ela reagiu ao abuso, né? Assim que ela entrou no carro, eu tenho notícia de que eles já começaram a tentar tirar a roupa dela. Ela não estava entendendo nada, porque se sabe que é um assalto, agora são coisas da minha imaginação. Sim. Porque não há como saber como é que desenrolou. Isso é terrível, porque a nossa mente ela é fantasiosa, né? Bom, para resumir, foram 2 anos lutando para que houvesse esclarecimento. E logo de cara eu tive notícia que naquela delegacia para onde tinha ido, porque houve suspeita de sequestro, que naquela delegacia ali tinha um problema. Porque a gente ia lá, argumentava, pedia e as coisas não aconteciam. Então um dos delegados falou, olha... eu acho que a gente não vai conseguir. Porque de cara mataram 2 que estavam com a Poliana. Então, assim, 3 foram julgados e presos. E no total, então, eram 4? 4, aliás, foram presos. Mas foram os 2 lá do início das oficinas, que foram presos pelo mesmo motivo, menos o estupro. Os 2 que estavam com ela, porque os outros 2 que estavam com ela, em 6 meses, foi queima de arquivo. A polícia matou. E eu falo sem medo, porque eu tive essa notícia no Ministério Público. Alguém disse, nossa, mas como é que nós vamos encontrar e descobrir o crime se, durante esse período aí, logo no início das investigações, 2 deles que a gente suspeitava que estaria envolvido no crime, já morreram. Um foi atraído, e eu conversei com a esposa dele. Eu fui lá na casa dela. Ele foi atraído para falar num telefone público, e foi morto a queima-roupa. Alguém passou e deu um tiro na nuca. O outro foi numa emboscada. Eu tenho notícias que ele estava num carro que ele tinha assaltado, que ele saiu com as mãos para cima, segundo a ordem da polícia, mas mesmo assim ele foi eliminado na hora. E debaixo da língua dele, para a gente ter mais certeza ainda de que era para apagar a testemunha, né? Ele, né? Testemunha não, ele era o criminoso. Contar, ele ia contar. Com certeza. Ele tinha um chip debaixo da língua. É uma conversa, um código, né? Sim. Que significa queima de arquivo. Muito bem, então durante 2 anos foi essa luta minha, de amigos, da minha família, advogado, outdoor. A Poliana era publicitária, foi fácil fazer as campanhas. E camisetas... E luta. E assim, gratidão a Deus. Claro. Né? A minha família. Os amigos. E muito grande, a imprensa. Então, assim, o nosso assunto hoje é para falar de outra coisa, mas eu acho que, de repente, pode ter alguém nos ouvindo que precise de alguma luz para alguma coisa que precisa ser esclarecida. Para mim, o veículo imprensa. Isso foi Glória Pérez, foi o Valmir Salaro, do Fantástico, que eu conversei. Eles falavam, não faça silêncio. O silêncio esconde a verdade. E é importante isso que você está falando, além de alguém que pode sim precisar, inclusive um dos nossos, a maior parte dos nossos inscritos é pessoas que realmente precisam desse tipo de informação.
a gente vai falar, inclusive, um dos motivos que você veio, porque é para falar de saúde e qualidade de vida. E é importante que a gente ressalte o que você teve aquele aquele trauma todo, e o quanto a atividade física te salvou, te resgatou, né? A gente até falando sobre isso. Eu lembro perfeitamente, Tânia, de toda a nossa conversa, que você me disse que tinha uma moça que te ajudava a não desistir. Porque você sempre teve essa vida atlética, né? Você sempre foi movimentada. Você tá completando 69 anos. 69. Ano que vem a gente faz a festa dos 70. Maravilhosamente. Então, isso a gente percebe que é qualidade de vida, porque todo o trauma que você passou e passa, toda a situação, e ainda tá assim, maravilhosamente, obrigada. A gente percebe o quanto a atividade física te salvou. Então, eu queria que você falasse assim pra gente, Tânia, a fisiologia do exercício, a qualidade de vida, o que é a educação física e o que ela foi para você? Como eu sempre trabalhei com academia, né? A Academia Sérgio Borges está fazendo esse ano 40 anos. Chegou em Anápolis em 1984. A princípio, nem era minha atividade principal, mas com a necessidade de estar ali junto com meu marido, que é professor de educação física, fiz vários cursos, sou fisiologista do exercício, sou pós-graduada em Pilates. Passou a fazer parte não só da minha vida profissional, mas também da minha rotina diária. Né? Exercício. E, inclusive, a Poliana era uma atleta. As minhas 3 filhas sempre nadaram, competiram, ganhavam muitas medalhas, participaram de várias competições. E aí, logo de início, eu não tomei medicação nenhuma, certo? Porque eu fui avaliada por um psiquiatra e ele falou, olha, você não tem depressão, você não está ansiosa, você está triste. E para tristeza eu não tenho remédio. E eu saí dali, ele falou, você vai me prometer 2 coisas. Eu já estava fazendo análise com um psicanalista de Goiânia. Então você já fazia? Não, quando eu fui ao psiquiatra, eu já tinha começado, 2 meses depois, eu comecei a fazer análise. Eu ganhei um cachorro de um amigo, eu peguei o cachorro e falei, nossa, acho que esse cachorro não vai resolver minha vida, não. Marquei uma sessão de análise em Goiânia. E quando eu fui no psiquiatra, ele falou para mim, você vai me prometer 2 coisas. Você vai continuar fazendo análise e vai fazer exercício. Eu falei, exercício é a minha profissão. Eu levo as pessoas para praticar exercício. Eu prescrevo exercício, né? Mas eu não estou em condições de fazer exercício agora, até porque eu somatizei muito. E um dos órgãos meus que sentiu demais foi o intestino. Então, comecei a emagrecer muito, porque eu tinha problemas intestinais constantes. E fui perdendo, né, 2, 3, 4, 5, 6 quilos. Tudo que eu comia fazia mal, eu tinha desinterias e aí eu estava muito frágil. Mas um dia eu resolvi caminhar e desde o primeiro ano de faculdade, eu tive uma professora, a faculdade dela, ela fazia educação física, a Morgana, e eu falei com ela, Morgana, eu acho que eu vou conseguir fazer exercício. Eu acho que fui eu que falei com ela. Aquele momento, gente, a memória se esvai. Eu diria que, por exemplo, no velório da minha filha, eu não sei absolutamente quem estava lá, né? Sim. A gente não lembra. Eu acho que acontece um apagão. Acontece um trauma, né? E apaga. Apaga tudo. E aí, como eu dormia muito tarde, porque eu voltei a trabalhar muito cedo, então eu trabalhava de madrugada. Trabalhava na causa. Eu criei, naquela época não tinha Instagram, era Orkut e Facebook. Mas o Facebook era a rede social que me dava mais amparo, e também era apoio. Muito movimentada. Movimentado. Facebook, né? Então, eu comecei a trabalhar ali, fazer o meu pedido de justiça, falar com autoridades. E a movimentação dele foi muito interessante, porque políticos e autoridades ficaram incomodadas com aquele desejo e aquela indignação, e aí a população começou junto, e eu dormia o período da manhã quase todo. Então, porque eu ia tomar banho 3, 4 horas da manhã, eu passei a não dormir. Eu estou com dificuldade para dormir até hoje.
Eu lembro de você me falar isso. 10 horas, meu marido já está dormindo, eu não consigo ir para a cama. 11, 12, as pessoas já me conhecem. Atualmente eu estou conseguindo ir para a cama 00:30. E aí dorme? Sim. Aí sim, durmo. meia-noite sim. Não é que eu não tenho sono, eu tenho um certo problema, dificuldade de ir para a cama. Porque quando eu acordava naquele período, eu acordava muito assustada. Não, eu acordava... Ou então é medo de dormir também, talvez? Alguma coisa que a gente trata lá na análise. E aí a Morgana, 11 horas da manhã, ela me acordava, me ajudava a me vestir, sim, tomar um cafezinho. E eu comecei ali naquele parque no JK, sim, a fazer uma volta, assim... frágil, meia boca. Andando, parando, chorando. Dava vontade de ir no banheiro, não tinha banheiro. Eu ia lá no mar. É mesmo. Que loucura. E a Morgana chegava, entrava no meu quarto, ela tinha essa liberdade, me tirava da cama. Eu diria que no primeiro mês eu andei, no segundo eu fiz um trotinho, de 1 quilômetro passou para 2, 3, 4. Então, eu acho que com mais ou menos 5, 6 meses eu já estava correndo, né? E aí, o que a gente pode dizer desse benefício, né? Do que vai acontecer a partir do momento que eu faço exercício? Isso. É complicado, Michele, a gente falar sobre isso para as pessoas que estão com depressão, com outros transtornos e não conseguem começar. E se começam, não conseguem permanecer. Por quê? Porque existe um componente emocional ali que não te dá esse desejo de ir. Gente que perde fome, como é que come empurrado à força? Entendeu? Gente que tá com depressão e não tem vontade de viver, como é que eu vou me movimentar, fazer exercício? Eu quero cama, eu quero quarto escuro, né? Então, mas aí o que acontece? É preciso passar por um período que eu diria que é como se você estivesse tomando um remédio amargo, né? A literatura fala que 3 meses para alguns, para isso se tornar um hábito, 6 talvez para outros. Quer dizer, manter uma rotina sem querer, sem desejo durante 3 meses, não é brincadeira. Há 40 anos, até porque é diário, eu estou trabalhando com isso. Eu vejo pessoas chegarem empurradas, eu diria. Um filho levando a mãe, ou o marido levando a esposa, ela precisa. Eu tenho histórias que eu não conseguiria relatar. Vai 1 semana, vai 2, vai 3. Como é que eu vou falar para você? Olha, você vai fazer exercício durante 3 meses... sem querer. Sem querer. Você tá com um problema, né? Aí você fala assim, mas o exercício melhora a condição emocional? Melhora. Mas se você é sedentário e chegou, eu não tenho muito recurso para trabalhar com você, porque eu também não posso te dar uma dose de exercício além daquilo que você suporta. Com certeza. Então, para você sentir realmente esses benefícios, vai demorar um pouquinho. E aí é preciso passar por esse período meio que na marra. Vai de novo. Então, assim, apesar de eu saber na época que aquilo seria tão importante para mim, eu precisei de uma pessoa para chegar e falar, levanta. Sabe de que eu me lembrei agora? De um versículo que tem na Bíblia, que quando Pedro foi entrar no templo, tinha um aleijado. E eu me emociono para dizer isso, porque eu não estou falando para você e para quem vai nos ouvir. Eu estou falando para mim também. Sim. Quando a gente se encontra nessa situação, eu diria que a nossa alma está aleijada. Tinha um aleijado sentado ali. E ele tinha lá, não sei se é um chapéuzinho, não sei como é que era naquela época, mas ele recebia dinheiro ali, o seu sustento. E o Pedro não tinha dinheiro para dar para ele. A hora que ele foi passando, ele falou, ele pediu, né? Deve ter estendido o chapéu ou a mão. Sim. Ele falou assim, isso aí eu não tenho. Mas o que eu tenho para te dar, eu te dou. Levanta e anda. Que lindo, Tânia. Que alusão. Eu não sei quem está
ouvindo. Não sei quem vai ouvir. Eu falo para você, eu falo para mim e para qualquer outro. Levanta e anda. Essa palavra, eu diria que dependendo de quem vem, quem fala, ela tem um poder muito grande. É preciso que o outro tenha desejo, mas é preciso que alguém acredite em você. Só o desejo talvez não sustente agora. E sozinho também, ele não ia dar conta. Então eu vou falar para você, levanta e anda. Ele levantou e andou. Entendeu? Então eu acho que o exercício vem aí nesse momento da vida de alguém que pode estar com uma vida muito precária, sem entusiasmo, sem disposição, sem saúde. E olha só, às vezes as desculpas são tão esfarrapadas. Verdade. Por quê? Porque eu não quero. E o que eu não quero, eu vou arranjar com certeza. Com certeza. Problema para não fazer. Uma nuvem que não está aqui, ela já pode ser de chuva. É verdade. Você indica, assim, como essa profissional que você é, alongamento antes ou depois do treino? Porque existe muito na musculação várias opiniões, né? Então é a sua. Você prefere que a gente alongue antes ou depois do treino? Então, não dá não alonga. Não, alonga sim. Não dá para responder porque vai depender da pessoa. Né? Existem pesquisas que falam que o alongamento antes, demorado, hoje a gente está trabalhando mais antes do exercício, mobilidade. Porque quando eu faço movimentos de mobilidade nas articulações, eu produzo alguma coisa como se fosse azeitar a minha articulação, tá? Para o exercício que eu vou fazer. Eu vou excitar também. O alongamento antes do exercício... É uma apresentação, né, para o corpo, mais ou menos isso. Acorda, né? Eu diria que o alongamento antes do exercício, ele já não é tão recomendado, porque relaxa. E eu vou imediatamente ter que fazer, por exemplo, musculação, tá? Eu vou ter que fazer alguma coisa que precisa de contração e não de relaxamento. E relaxa não só músculo, relaxa tendões e ligamentos. Então, aquela coisa de ficar muito tempo alongando antes do exercício não é interessante. Aí você me pergunta, e depois? Depende. Depende do tipo de treino que você fez. Por exemplo, pessoas que pegam muito pesado e o músculo incha durante o treino, aquele músculo não tem condições de ser alongado depois do treino. Então, quando você vê, por exemplo, vamos chamar aí de alguém que trabalha com hipertrofia, né? O pessoal fala marombeiro, ele está muito inchado. Não dá para alongar naquela hora. O alongamento deve ser, dentro de uma prescrição de treino, uma atividade que você tem que fazer, talvez, independente do exercício, em outro horário. Sim, verdade. Mas esse alongamento rápido não vai interferir, não. Aquela coisa de chegar e lá no espaldar, né? Mas eu acredito que os exercícios, lá na academia, a gente está usando exercício de mobilidade. De ombro, de quadril, para começar a lubrificar, excitar até esses músculos e deixar você mais desperta para fazer uma atividade que seria mais puxada. Na excelência, entendeu? Né? E também fazer ela completar certinha. O Robson, nosso último convidado, ele é fisioterapeuta. E ele falou exatamente isso, dessa forma da mobilidade, desse aquecimento, dessa questão, porque você apresenta para o corpo que eu vou fazer ali, vou pegar um peso, né? Essa mobilidade para que faz um exercício melhor, para que tenha um rendimento melhor. E isso é muito qualidade de vida. Quem tem problemas articulares, doenças, né? Tipo artrite, artrose, pode fazer alguma atividade física? Existe alguma recomendação? Deve fazer. Deve fazer? Deve fazer. Qual seria? É claro que cada caso é né? Sim. E aí, a avaliação médica é muito interessante, porque nós, profissionais da área de educação física, a gente não está apto a pedir exames e fazer e ver a gravidade, né? Mas é interessante que ontem eu ainda falei uma coisa que talvez as pessoas possam, dentro de
de um contexto assim fora, achar absurda. Sim. Mas eu vou falar aqui. Sim. Eu estava lá na sala de musculação e aí alguém estava treinando e um outro professor chegou e perguntou para a aluna que eu estava treinando: você tem algum problema no joelho? E ela sente um pouco de dor no joelho. Uhum. Ela falou assim: às vezes, não sei o que e tal. Eu falei assim: isso agora já não está me interessando. Porque ela teve uma perda de massa muscular tão significativa. Ela tem uma sarcopenia gravíssima. Então, eu tenho que dar para aquela pessoa massa muscular. Ela vai ter que mudar a alimentação, vai ter que comer mais, dormir mais. Você ganha músculo quando você descansa, que é o momento que a gente fala anabolizar, ganhar, melhorar, com comida, com descanso, com uma vida tranquila na medida do possível, sim. né? Porque ali naquele momento eu estou estimulando. A palavra você não ganha ali, é malhar, né? Você ganha malhar, a palavra é bater mesmo. Eu vou uhum. dar uma pancadinha Sim. aí nesse músculo, ele vai contrair muito, vai fazer força. Ah, mas eu tenho um problema no joelho, não sabe nem o que é. Eu vou fortalecer seu quadríceps, né? Então, assim, para falar assim, quando é que eu vou dizer o exercício nessa situação não é recomendado? Eu vou sempre esperar uma definição nesse sentido médica. E se eu tiver oportunidade, eu vou sentar e discutir com ele e falar, não, mas né, existem muitas possibilidades, né? Você leva para água, hidro. A gente tem pilates, a gente tem yoga, a gente tem uma série de exercícios que vão ser recomendados. Hoje, por exemplo, eu trabalhei com 30 idosos. Eu tenho uma aluna que tem 90 e... Não posso falar o nome dela, porque ela mentiu o nome dela lá na ficha da academia. Ela mentiu não. Mudou a data do nascimento, que ela odeia, que fala que ela tem mais de 90. Se é 95 ou 96, ela vai a pé para a academia. Meu Deus. Ela estava lá hoje. Que maravilhosa. Eu fiquei impressionada, porque lá no banheiro estava assim, uma tinha perdido o óculos, a outra tinha perdido a bolsa. A outra jurou pra mim que chegou de maiô. Cadê seu vestido pra ir embora? Não, eu vim de maiô. Não, você não. Eu achei a sacola dela. Essa o alemão já pegou ela. O Alzheimer. Não é de rir, não. Claro. Mas eu estava até um pouquinho antes da gente começar, Sim. dando uma olhada aqui sobre as miocinas. Porque o músculo, quando ele contrai, Michele, ele produz substâncias chamadas miocinas e elas estão assim sendo estudadas mais profundamente agora. E o que se tem dito é que elas têm efeitos incríveis, por exemplo, elas são anti-inflamatórias, essas substâncias. Elas acontecem na contração muscular. Então, você fala assim, a artrite, que é uma doença inflamatória, se eu contraio o músculo, eu vou combater essa inflamação, né? Então, eu quero contração muscular para você. Agora, o tipo de exercício que vai ser prescrito vai depender. Quantos anos você tem? Eu tenho 30, 40, 50, é homem, é mulher, que tipo de vida que leva, né? Tá certo. Então, assim, eu assisti, eu quero até verificar, mas eu já vou falar aqui, porque a esperança que dá é tão grande, que está sendo feito um estudo que o trabalho dos membros inferiores, ou seja, pernas fortes, com uma massa muscular boa, pode prevenir demência. Olha, nossa, o que a perna tem a ver com o cérebro? Gente, o nosso corpo é um só. É um só. Isso é verdade. Eu ainda não tenho notícia, mas depois, numa outra oportunidade, a gente pode entender o que é que está acontecendo. Eu talvez coloque no Instagram da academia, porque essa pessoa que eu assisti o vídeo dele, um estudioso, um pesquisador, ele vem falando sobre a importância de pernas fortes, né? Eu estava observando uma aluna da academia que tem 70 anos. Quando eu falei para ela, fui fazer um teste, né? Antes de começar a prescrever, a gente tem uma avaliação que mede força, lado direito, lado esquerdo, equilíbrio, tudo. Para agora a gente, de onde estamos saindo e para onde vamos. Falei, senta. Eu estava em pé. Tem um banco aqui atrás, você vai sentar.
Ela virou, olhou para o banco e apoiou o braço. Não tem força de perna mais. Porque sozinha, só sentar ela não ia conseguir. Não, precisa. Ela precisa apoiar. Eu fui ver o que acontece. Se você fechar os olhos e imaginar idosos sentando, você vai ver que eles colocam a mão para levantar e quando vai sentar, certificar o banco tá aqui, tá. Porque eu não tenho segurança se eu vou sentar nesse banco ou se eu vou cair. Então eu ponho a mão primeiro. Com certeza. Errado. Perdeu força de quadríceps. As quedas são a segunda causa mortes do idoso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar perna para esse idoso. Vai caminhar. Vai não. Eu preciso de ganhar massa muscular. Eu preciso de músculo. Músculo é motor. Sim, existem outros exercícios que vão aumentar a massa muscular. O interessante da musculação, outro dia eu estava falando, é que se você chegar para fazer uma aula de funcional, vai ter uma jovem de 25, uma de 40, uma de 50. Né? Você vai fazer uma aula de pilates, a não ser no estúdio, que você vai ter uma prescrição para você, é diferente. Mas na musculação, eu vou prescrever essa medicação para você, a dose é sua. Entendi. Então, musculação é interessante por isso. E sobre o pilates? Que eu não sei se você pratica ou se tem na academia. Eu sou professora de pilates, né? Eu fiz pilates pela Católica. Fala um pouco pra gente do pilates. O que é pilates? Eu sou muito curiosa, assim. Eu sei que é uma espécie de alongamento, mas eu não sei exatamente. O que é pilates? Não é alongamento, não. A gente trabalha alongamento, trabalha flexibilidade, sim. Mas o Joseph Pilates, eu vou contar rapidinho a história dele. O Joseph Pilates nasceu na Alemanha. Ele era filho de um boxeador e circense, e a mãe dele era uma natureba. Ela praticava yoga, ela gostava de alimentação natural, e ele nasceu um menino com alguns problemas, algumas deficiências de ordem física, muito franzino, com problemas de ossos, e eles investiram na criação, na educação dele, com esse pilar, né, de alimentação, de vida ao ar livre e exercício. E conseguiram recuperar aquela deficiência dele. Então, ele cresceu dentro desse ambiente com um pai que fazia luta, que fazia arte circense, aéreos e tudo, que o circo tem uma exigência muito grande, uma mãe que gostava muito de tudo muito natural. E ele se tornou um professor sem ter ido para uma faculdade, sem ter feito esse curso. A formação dele foi dentro de casa, com pai e mãe. E juntava pessoas em casa e fazia o exercício. Então, na época da Guerra Mundial, na Alemanha isso, né? Houve também um outro evento muito grave, que foi a gripe espanhola, certo? As pessoas que treinavam com ele não foram contaminadas, ou se foram, passaram pela doença daquilo. Eles falam que a gripe espanhola matou tanto quanto a guerra. É verdade. E Hitler, tendo essa notícia de que existia essa pessoa que treinava e que as pessoas ficavam fortes, como ele queria essa super raça, teve uma conversa com ele, chamou e falou: olha, eu quero que você treine o meu exército, porque eu quero uma super raça, e você treina as pessoas e deixa elas fortes, elas não morrem, elas não contraem a doença, então você vai treinar o meu exército. Eu estou contando da forma como eu entendi, porque eu fiz uma pós-graduação, então eu não sei falar dados em que ano, etc. Mas ele assustou com a proposta do Hitler, ou seja, quem é fraco, a gente mata. O forte a gente treina para ficar mais forte, né? Sim. Ele fugiu. Ele entrou no navio e foi para os Estados Unidos. No navio ele conheceu a esposa dele, que era uma enfermeira, que também estava fugindo da Alemanha. Eles começaram a namorar, e quando ele chegou nos Estados Unidos, ele se fixou numa avenida muito importante de Nova York, onde havia várias escolas. Isso ele já tinha trabalhado lá na Alemanha, com as pessoas que voltavam mutiladas de guerra. Ele já tinha sido um voluntário naquela situação uma bagagem sua. Trágica, né? Pessoas que tinham perdido uma perna na guerra e tudo. Então, ele tinha uma familiaridade muito grande com hospital.
e camas de hospital, com molas, etc. Sim. Daí a criação dos equipamentos que ele usou lá no seu estúdio. Então, um cara extremamente inteligente Visionário. e generoso. E generoso. E aí a gente vê vários vídeos em branco e preto, muito interessantes, engraçados até, ele treinando as pessoas. Como ali tinha muito bailarino geralmente tem muita lesão, tudo muito machucado, ele foi criando um método e não chamava Pilates. O nome Pilates foi depois que ele morreu, porque o nome dele era Joseph Pilates. Chamava contrologia. E se é contrologia, não é alongamento. Contrologia é você ter controle. Não, controle. Do seu corpo. Ele chamava o nosso tronco, o tórax, tronco, de powerhouse, casa de força. É aqui que está a nossa força. Tanto é que a gente conhece um homem que dá palestra no mundo inteiro, não tem perna nem braço. É verdade. Powerhouse, é aqui que está a sua força. Então, é respiração, força que a gente chama de core, que é dessa região toda aqui. Você faz muita força no Pilates. Agora, na musculação, você tem uma progressão de cargas. No Pilates, você tem uma progressão de molas. Uma mola mais leve, uma mais pesada, e você vai aumentando a força também. São basicamente 4 equipamentos, né? O carrinho, que é aquela máquina, o que chama reformer. O trapézio que você pendura, que aí você lembra do pai dele, do circo. Que é circense. É verdade. Né? Verdade. E você já viu como o circense é forte? Todo. Né? Porque você passa a ter controle do seu corpo. E as forças são muito bem desenvolvidas. Eu não posso, por exemplo, eu na musculação eu vou lá e treino bíceps. Sim. Mas eu não gosto de fazer tríceps. Já? Sim. Perdeu a harmonia. Verdade. Eu tenho aqui um agonista e o antagonista, mas eu treinei esse. E geralmente as mulheres, meu músculo tá, né? Não, no Pilates você tem que aguentar o seu corpo. Você tem que dar conta de ficar ajoelhado em cima de uma bola sem segurar nada. Equilíbrio. Isso é força. É força. Não é? Então, o Pilates ele é indicado assim pra quem, Tânia? E a partir de qual idade? Só pra gente, só pra eu entender, por exemplo, criança pode fazer Pilates? Olha, já existe Pilates para criança. Sim. Certo? Certo. Recentemente, uma família que matriculou na academia, são 6 pessoas. Chega a mãe, o pai e os 4 filhos. E como a mãe vai fazer Pilates e o pai também, não tinha nada para a criança fazer na hora. Ela falou, minha filha pode ficar aqui no cantinho? Eu falei, pode. Aí um dia, a menina pegou uma bola, tá lá brincando. Quando eu vi, ela é a minha melhor aluna. É criança, tem 9 anos. Não tem nenhuma contraindicação. Que maravilha. Ela tá indo muito bem, é claro que sob supervisão. Com certeza. E vamos falar, você falou de natação. Eu, assim, acredito que a natação, ela deveria ser o item obrigatório para todos nós, porque ela salva-vidas, além disso. Só que fala pra gente, hoje eu sei, você dá aula de natação para idosos. Hidro. Você dá aula de hidroginástica para idosos. E a natação infantil, que eu sei que lá também tem, que inclusive é referência. Né? Na cidade toda é referência. E assim, qual a idade que as crianças podem começar a fazer natação, praticar? E quais os benefícios? Tem uma frase que eu gosto muito. Antes de aprender a andar, aprenda a nadar. Nossa, que maravilha! Que frase interessante. É verdade. A gente recebe crianças com 6 meses de idade por conta das condições atuais da nossa piscina, mas nós estamos construindo outra, tá? A gente vai partir agora para daqui um mês, estamos fazendo um projeto, a gente vai construir mais uma piscina. A natação, durante anos, tem um slogan que fala que é o exercício completo, né? Porque hoje a gente vê que o Pilates também prioriza a respiração, o corpo todo, tá? Mas na água, tudo muda. É verdade. Na água, nós pesamos 10% do nosso peso. Ou seja, se eu peso 60, lá na água eu peso 60. Por quê? Porque não há ação da gravidade, né? A natação é muito diferente da hidro, né? A hidro, a pessoa está na posição vertical, na natação ela está na posição horizontal. Mas, o que é muito interessante da natação? É o corpo todo
E nadar não significa só ter uma técnica, bater perna, braço, fazer tudo bonitinho, tirar a cabeça. São muitos detalhes na natação. Depois fica automático, mas no início é difícil. Mas nadar é se locomover na água. Então, se eu pegar um bebê e colocar na água com 6 meses, geralmente com 6 meses, ele ainda não perdeu o instinto da apneia, porque lá no útero ele não respirava. Ele estava em apneia e recebia oxigênio através do cordão. É por isso que com 6 meses. Então, até 7, 8 meses, se você puser o bebê na água, não faça essa experiência. Isso aí só um profissional pode fazer. Claro. Ele não vai, ele tem lá na memória, registrado, o momento que ele estava lá na barriguinha da mãe. E ele não vai beber água e não vai afogar. Provavelmente não. Não dá para saber, só o professor para saber. Então, assim, nós recebemos bebês a partir de 6 meses, mas eu já vi aula de professores muito especializados acontecerem com o bebê com 15 dias, né? Com 1 mês. Mas não, isso não acontece... Aqui em Anápolis não acontece. Recentemente a gente trouxe o maior especialista de natação para bebê na academia. Em outubro, e foi intencional, porque novembro, gente, é o mês da sobrevivência aquática. É preciso que a gente esteja ligado, porque morrem 90 brasileiros por dia por afogamento. Pois é um salva-vidas, deveria ser um item obrigatório. É sobrevivência. É sobrevivência. Então, existe a natação técnica, existe a natação para você ter saúde, existe natação para você competir, existe natação para condição física, para o triatleta, etc e tal. Mas a gente não pode esquecer que natação, fazer aula de natação, aprender a nadar. Aprender a nadar. Interessa nessa visão. A nadar. Foi interessante essa frase. É sobrevivência. Né? Agora, como é que nós vamos falar dos benefícios, não só da natação, mas de todos os exercícios? Do geral. É muito, né? São muitos. É muita coisa. Eu só diria assim, domingo, eu estava a caminho da chácara e quando a gente chegou no Terras Alphaville, que fica mais ou menos a 1 quilômetro da minha chácara, mas o circuito lá tem 2 quilômetros, eu falei para o meu marido, para o carro. O Sérgio falou, o que foi? Achou até que... Mulher brava, né? Acha que já tá brigando. O que eu fiz? O que eu fiz? Falei, não, para o carro que eu vou descer. Um céu azul maravilhoso. Eu confesso que eu acordei no domingo, assim, eu não tava bem emocionalmente. Tava meio tristonha. Aí eu falei, eu vou a pé. Ele falou, então tá bom. E aí eu fiz o circuito do Terras Alphaville. Eu não estou bem certa da quilometragem. Sim. Mas eu andei, eu corri. Eu andei, eu corri. Foi trotando. E aí, no final, eu acho que nós precisamos ser generosos com aquilo que a gente descobre e vive. E eu falei, eu era uma. Agora eu sou outra. Melhorei. Sabe por quê? Porque, gente, os laboratórios estão tentando imitar fazer alguma droga que tenha semelhança com as endorfinas, com os hormônios que são liberados durante o exercício. Eles nunca vão conseguir, porque foi o nosso Criador, nosso Deus maravilhoso, que fez com que a gente, durante a atividade... Eu acho que Deus queria que a gente treinasse. Eu tenho certeza. Acabei de descobrir. Olha as descobertas. Nossa, mas Deus é maravilhoso. Deus nos criou e disse, vai treinar. Porque como é que pode fazer... Esse organismo nosso é maravilhoso. Mas é verdade, perfeito. porque se você for pensar, ele fala que o nosso corpo é templo. Né? E a gente tem que cuidar disso. E cuidando de treinar é uma forma. Ô, Tânia, nós estamos caminhando assim pro fim, porque passou tão rápido. Passa. Tão rápido. Ainda mais falando com você, que é assim, nossa, é tão alegre, tão viva e traz essa história triste, essa proposta tão feliz. A gente está caminhando para o fim do nosso bate-papo e eu queria que você deixasse para nós todos aqui
uma dica, uma orientação, que seja que de repente a gente não falou aqui e você quer finalizar com isso, Michele? Eu acredito que seja interessante que as pessoas soubessem disso, disso e disso. E aí eu queria que eu começasse assim, que você falasse um pouco sobre condicionamento físico. É o pontapé inicial que eu quero que você fale para que a gente encerre. E aí você vai dizer assim, sobre isso e como eu melhoro, como eu posso adquirir para que eu tenha uma respiração melhor, para que eu tenha um condicionamento melhor. Então eu quero que você encerre pra gente falando sobre isso. Certo. O condicionamento físico, ele... Incrível, né? Porque depende desse exercício rotina, desse exercício que é prescrito para uma pessoa, pelo professor, pelo orientador. Mas também há estudos que comprovam que pessoas que têm uma vida ativa, por exemplo, não tinha, nos Estados Unidos, Harvard. Vamos falar de Harvard, que é a palavra final. Sim. Pessoa não treinou em academia, mas não tinha carro, tinha que caminhar, pegar metrô, tinha uma atividade, não exercício. A diferença é essa, a atividade física grande, intensa durante o dia, e fizeram um estudo de não sei quantas mil pessoas com quem passava o dia inteirinho sentado e ficava 1 hora e meia na academia. Quem tinha melhor condição física, quem tinha melhor saúde, as pessoas que tinham essa atividade durante o dia e que não ficavam tanto tempo sentadas. Tem estudos que falam que ficar sentado o dia inteiro é a mesma coisa que fumar, ser fumante. Então, qual é a receita? Levanta e anda. Eu quero ter uma condição física melhor, Maravilhosa. Então, a receita é o seguinte. Você está deitada? Senta. Você está sentada? Levanta. Fica em pé. Você está andando? Você tá em pé, parada? Anda. Você já consegue andar? Corra. As pessoas não estão vendo a minha cara de admiração pra você. Eu tô aqui te admirando. Você sabe que desde o começo, viu? Porque... Que interessante, Tânia. Eu quero, assim, te agradecer de novo. Eu preciso te agradecer de novo por esse momento, por essa aula, porque todos os meus convidados estão sempre me trazendo para nós aulas. E hoje foi mais uma aula que nós podemos aprender a somar, acrescentar. E eu acredito que a nossa frase final é: levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Porque comigo. Vem comigo. Vamos juntos, né? Isso. Então, assim, eu quero te agradecer por isso. De verdade, eu quero te agradecer por se dispor, por ser tão disposta, tão viva, tão inspiradora. Obrigada. Porque é admirável quando a gente percebe que uma pessoa passou pelo trauma que você passou e tá aqui. Tá aqui desse jeito, tá aqui dando aulas. Eu gosto de falar pro pessoal, aulas. Então é o seguinte, nosso podcast tá acabando, tá encerrando, e eu sempre costumo deixar uma frase pro pessoal, e hoje eu vou encerrar com essa: tarde foi ontem. Tenta hoje de novo. Vamos tentar junto, vamos prosseguir, vamos lutar, levanta e anda, porque não poderia ser outra. Venha calhar com tudo isso que você está falando. Sim. Meus amores, eu agradeço vocês pela paciência, por toda a bondade, pelas inscrições, por divulgar. Os nossos seguidores são fiéis e eu sou tão grata a eles por isso. Sem vocês seria mais difícil, muito mais difícil. Eu agradeço vocês e até o próximo podcast Transitando Vidas. Tchau!